Bom, fera, hoje a gente agora vai estar dando continuidade ao Cerrado, beleza? E o Cerrado, o que é o Cerrado? Veja, o Cerrado é um bioma que ele existe em outro país, tá bom? Assim como a floresta amazônica existe na Colômbia, por exemplo, o Cerrado também você encontra em outros países, só que você encontra com uma outra nomenclatura, tá bom? Por exemplo, você vai encontrar o Cerrado tendo uma relação, por exemplo, com as savanas africanas. Você tem uma relação parecida, tá bom? Então vamos lá. Olha o que é que ele diz aí sobre o Cerrado. Primeira coisa, onde é que ele se localiza? Existe um bizu, viu? Qual é o bizu, minha gente? Aí você que está assistindo, o bizu é assim, ó. Si, si, si. Tá bom? Você, papai que está assistindo a aula, é assim que a gente faz o filho de vocês memorizar o negócio. Si, si, si. O Cerrado, ele se localiza onde? Ele se localiza predominantemente no centro de onde? Do centro-oeste do Brasil. Beleza? A gente sabe que a Amazônia se localiza predominantemente na região norte. Você sabe que a Caatinga se localiza onde predominantemente? No sertão. Não é assim? Você na região do Nordeste, predominantemente. Você sabe que alguns biomas têm locais específicos. O Cerrado, ele se localiza predominantemente no centro do centro-oeste, porque o centro-oeste é muito grande, né? E o Cerrado, ele está ali no centro-oeste, mas ele sobe para a região norte, ele vai para o nordeste, ele vem para o sudeste, ele se espalha para outras regiões, mas predominantemente ele se localiza no centro-oeste. Mas em que parte do centro-oeste? É no norte do centro-oeste? É no sul do centro-oeste? É no centro do centro-oeste. Então é si. Beleza? Vamos lá. As árvores do Cerrado são muito peculiares, com troncos tortos, cobertos por uma cortiça grossa e de folhagem geralmente grandes e rígidas. Muitas plantas herbáceas têm órgãos subterrâneos para armazenar água e nutrientes. Aí eu preciso fazer uma observação muito importante. O cerrado tem características que lembram a caatinga. Como assim, professor? A caatinga é uma vegetação do sertão e ela tem que se adaptar à seca, ok? Como ela tem que se adaptar à seca, então a planta da caatinga ela tem toda uma característica para poder não morrer de falta de água. Na região do Cerrado, o Cerrado é uma vegetação de clima tropical continental. Como o clima é tropical continental, a característica é que predomine uma época mais de seca do que de chuva. Vai chover? Claro que vai, mas vai predominar uma temperatura quente e seca. Então, o que é que acontece? A vegetação do cerrado, ela vai ter que se adaptar a esse período também. Por isso que a gente diz que o cerrado, ele tem como característica principal ser arbustiva. Por que eu digo que ela é arbustiva primeiro? Porque a grande marca do cerrado é ela ter arbustos espaçados. Meu Deus, o que são arbustos espaçados? Isso é um arbusto. Você vai ter um outro arbusto aqui embaixo. Então, esse espaço aqui entre um arbusto e o outro é exatamente o que faz a gente dar essa expressão, que lá no cerrado nós temos arbustos espaçados, porque você tem espaço entre os arbustos. Essa é a característica principal. Nós chamamos isso de arbustiva. Então, por que o cerrado ele é arbustivo? Porque ele contém arbustos, ok? Só que esses arbustos, eles são espaçados por essa vegetação mais baixa aqui, tá vendo? Que a gente chama de rasteira, que a gente chama de gramínea. Por isso que a gente vai dizer que o cerrado é uma vegetação arbustivo, porque tem arbusto, mas herbáceo. E o que é que significa herbáceo? Significa rasteira, significa gramínea, significa de pequeno porte. Então, o cerrado é uma vegetação de médio porte, com características de pequeno porte. Por isso que a gente diz que o cerrado é uma vegetação arbustivo-herbáceo, porque predomina arbustos,
mas também nós temos essa característica gramínea, beleza? E aí o que é que ele reforça no texto? Ele diz aqui no texto o seguinte, que geralmente tem cortiça grossa, beleza? E aí ele diz com o objetivo de armazenar água, ou seja, você vai encontrar algumas plantas no cerrado que são muito parecidas com o da caatinga. Troncos grossos, tortuosos, com a capa rígida, para que faça o quê? Para que quando chova, a raiz absorva essa água. Então a água fica dentro da planta. Só que toda planta é um ser vivo e todo ser vivo vai transpirar, concorda? Então quando transpira, perde água. Como lá não é de chover muito, a planta não pode se dar o luxo de transpirar. Então essa capa grossa faz com que ela não transpire. Se ela não vai transpirar, o que é que vai acontecer? Ela vai armazenar água e nutrientes. E aí ela consegue sobreviver a esse período de estiagem. Isso é uma característica dominante na caatinga, mas isso também acontece no cerrado brasileiro, tá bom? Aí ele dizendo, ó, se você, ó, nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e Paraná, por aí você vê, tá vendo? Eu disse que ela predomina onde? No centro do centro-oeste, beleza? Mas ela vai para o norte, ela vai para o sudeste, está aqui também no centro-oeste ainda, vai para São Paulo e Paraná. Então veja, ela vai Minas Gerais e São Paulo, sudeste. Ela vai para Tocantins, região norte. Ela vai para o Paraná, região sul. Veja como ela é grande. É considerado o segundo maior bioma do Brasil. Porque o primeiro maior bioma do Brasil, qual é? Floresta Amazônica. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Então veja como ele é importante, tá certo? E ele é considerado um bioma totalmente brasileiro, tá certo? E aí você tem, trata-se de um bioma tipo savana, que lembra a savana, com vegetação arbórea, lembre-se, vegetação arbórea de grande porte. Então você vai encontrar também no cerrado algumas plantas de grande porte. Espaçadas, olha aí, espaçadas, significa dizer que vai haver espaços formadas por pequenas árvores, que é aquela de pequeno porte que lembra a caatinga, e arbustos, que são aqueles arbustos que eu mostrei na foto, que são espaçados. Então veja como essa informação é completinha, tá bom? O clima do cerrado é relativamente quente, tá bom? As chuvas se concentram no verão, então é a característica solo pobre e em determinados minerais. Quando eu digo que ele é pobre, eu não estou dizendo que ele não presta para nada. Ele é pobre em certos minerais, porque você sabe, você já deve ter estudado, que a região centro-oeste do Brasil é um grande polo de produção de soja. Hoje, esse bioma é o que mais sofre desmatamento no Brasil, sofre mais desmatamento do que a floresta amazônica. É o bioma que hoje sofre mais desmatamento exatamente por conta da produção de soja. Então veja que ele pode ser pobre em certos nutrientes, mas não o impede de poder fornecer o suficiente para a produção, por exemplo, de soja, tá bom? E aí ele vem falando, entre a diversidade de invertebrados, ele já começa a falar aqui, falar da fauna. Cortiça grossa com estrutura subterrânea, tá vendo aí? Podem ser interpretadas como algumas das muitas adaptações dessa vegetação. Olha o que eu acabei de dizer aqui, ó. Cortiça grossa. E aí, ó, pode ser interpretada como algumas das muitas das adaptações. Adaptação o quê? A seca. E olha o que ele diz, as queimadas periódicas, porque como é quente e seco, então a tendência é que algumas folhas caiam, fiquem secas e aí você possa ter queimadas naturais. Agora, recentemente, nós tivemos queimadas naturais na região do centro-oeste, na região do Cerrado, que se espalhou para a Amazônia e foi um fenômeno que, não sei se vocês estão lembrados, meus alunos, que foi tanta da fumaça que acabou o vento levando essa fumaça, por exemplo, para São Paulo, que a fumaça foi tão grande desses pontos de queimadas que de 3 horas da tarde escureceu, ficou noite em São Paulo por conta dessa quantidade de fumaça. Então, acontece sim esses impactos ambientais também lá, né? Acredita-se que com muitas savanas no mundo, o ecossistema do Cerrado vem coexistindo com fogo, e aí é o que ele está dizendo, aí ó, das queimadas que acontecem nessa região. Muitas vezes acontece de maneira natural, mas muitas vezes é uma prática humana. Às vezes o camarada para plantar utiliza-se uma técnica antiga, né, que se chama de coivara. A galera faz o quê? Para poder plantar precisa limpar a área. Então, para não perder muito tempo limpando a área, eles tocam fogo, e aí eles tentam controlar o fogo, né? Eles abrem uma clareira na região,
deixa uma área aberta, limpa, sem planta nenhuma, e no meio toca fogo. Aí o fogo não consegue se espalhar. Mas às vezes ele acaba perdendo o controle, porque o vento foi maior do que o normal. Principalmente em anos de El Niño, o vento é mais do que o normal. Então a tendência é que se espalhe e perca o controle, foi o que aconteceu, tá bom? Atualmente na região, você tem aí, ó, não só a produção de soja, mas também você tem a pecuária, a produção de carne bovina. Quando eu digo produção de carne bovina, então primeiro, eu já estou fazendo a pecuária bovina. Primeiro ponto. Segundo, como é carne, então a gente entende que além de produção de leite, você pega esses animais aí para consumo de carne, frigorífico, carne que a gente se alimenta, ok? Que é o que nós chamamos de pecuária de corte. Né? Por que a gente chama de pecuária de corte quando se trata de carne? Porque ninguém chega no mercado e compra um boi inteiro, né? Compra o cupim, a picanha, compra a fraldinha, vai comprar as partes que foram cortadas. Por isso que é pecuária de corte, ok? E outra coisa que você está vendo aí, muito importante, esses animais estão todos soltos, tá vendo? Estão soltos, andando, então essa se chama pecuária extensiva, que é o que predomina no Brasil e no mundo. Então, informações importantes. Na região do Cerrado, nós temos atividades econômicas. As duas principais são a pecuária bovina. Essa pecuária bovina é leiteira e de corte, ou seja, consumo de leite e de carne, e é do tipo extensiva, porque o animal é criado solto, tá bom? Além disso, nós temos a agricultura de produção de soja, e o Brasil lidera na produção de soja. Além da soja, você tem feijão, milho, arroz, você tem vários produtos que também possam estar desenvolvendo. E além disso, você tem indústria, principalmente a celulose, né, que você tem muito ali perto da região norte Seringueiras, então você pode também estar desenvolvendo atividades industriais, tá bom? Hoje em dia, existe uma diversificação maior nessa produção econômica do Cerrado. Hoje em dia nós temos também indústrias, né? A região está se industrializando. Existe uma PEC aí no Brasil para incentivar as indústrias a irem para o centro-oeste, né? Para poder descentralizar a atividade industrial e desafogar a região sudeste. Tranquilo? Então, o centro-oeste caracteriza-se por essa região. A Caatinga, o nosso bioma nordestino aqui, né? Caracteriza-se principalmente no sertão nordestino, mas você pode encontrar também no norte de Minas Gerais, porque lá também tem sertão. Então é muito importante quando a gente falar de Caatinga, ao invés de falar de sertão do Nordeste, a gente fala em sertão brasileiro, porque aí você, onde tiver sertão, você pode encontrar esse tipo de bioma, esse tipo de ecossistema. Mas além do sertão, você também pode encontrar nas regiões do agreste, tá bom? Mas predomina na região sertaneja. Aí tem aí, ó, abrange alguns estados, e olha, Ceará, Rio Grande do Norte, tá vendo? Praticamente quase todos os estados da região Nordeste. E veja que aí ele diz norte de Minas Gerais, reforçando que nós não só temos sertão, Caatinga no Nordeste. E aí ele vem dizendo algumas características do clima semiárido, que a gente já sabe que é quente e seco, com chuvas escassas, né, ao longo do ano, não chega nem... É muito difícil chegar a 1000 milímetros por ano, geralmente é 850 por ano, tá? Podendo variar, obviamente. Tá falando da sua localização, tá bom? Que é geralmente nessa região do polígono das secas, do sertão. E olha o que ele mostra aí, a foto da Caatinga. Veja, se a região é seca, então ela vai ter que se adaptar, concorda? Qual é a adaptação? Nós chamamos de, olha aí, xerófita. Tem autor que chama de xerófila, xeromórfica, xerofítica, não interessa, o importante é isso aqui, ó, o xero. Apareceu o xero, é uma vegetação que se adapta a pouca chuva, adapta à escassez, tranquilo? Então olha aí a imagem da Caatinga, ela é predominantemente seca. Então se ela é predominantemente seca, nós vamos chamar de herbácea, que é uma vegetação de pequeno porte. Mas você encontra arbustos também, então vai ser herbácea e arbustiva. Então perceba que há uma troca. Quando a gente fala em cerrado, a gente diz que ela é arbustiva e herbácea. Por que ela é arbustiva primeiro? Porque predomina o arbusto, é a característica dominante. E herbácea porque você encontra essa característica também.
Já na caatinga é o contrário. Ela é predominantemente herbácea, de pequeno porte, ela é grossa, ela é peluda, ela tem uma casca grossa para armazenamento de água, para sobreviver, ok. Ela é herbácea, mas ela também tem arbustos, né? Dependendo da área do sertão, a caatinga é toda verdezinha, tá? É toda verde. Por quê? Porque só é ter água que tem nutrientes e tem biodiversidade e ela acaba se desenvolvendo. Então ela é xerófita, se adapta à seca. Por se adaptar à seca, ela é herbácea, que é sua característica predominante, com folhas grossas, né, com película. Você tem vários exemplos, mandacaru, xique-xique, facheiro. Você tem vários tipos de planta. E arbustiva, porque você encontra arbusto também, tá bom? Essa é a caatinga, tá bom? A visão da caatinga em época de estiagem, visão da caatinga, a caatinga em época de estiagem e a caatinga na época de chuva. Veja que é uma região que tem solo rico, nutrientes, vida, então é só ter água que você tem o desenvolvimento da espécie, tá bom? Gerando biodiversidade nessa região. Mas isso não é uma característica dominante, tá bom? Não é uma característica dominante. E aí você tem algumas informações, né? Ela é extremamente diversificada, tá vendo? E aí, ó, proporcionando a ocorrência de espécies adaptadas, ó, adaptadas às condições de clima, tá bom? Solo e clima. Espécies arbóreas e arbustivas, que é o que eu disse para vocês, apresenta folhas pequenas. Olha o que ele diz aí, caducifólia. O que são folhas caducifólias? São aquelas folhas que caem do pé. Existem dois motivos para uma folha cair do pé. Ela pode cair naturalmente no período de outono. Isso só acontece na região temperada do planeta. Por quê? Porque na região temperada do planeta, o clima é temperado. E a característica de um clima temperado é ter as 4 estações do ano bem definidas. Então, se eu tenho as 4 estações do ano bem definidas, o que é que acontece no outono? Segundo Sandy Júnior, no outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Então, ela vai cair sempre nesse período de outono. Então, quando ela cai, ela é chamada de caducifólia. Tem autor que chama de decídua, porque desceu do pé a mesma coisa. Isso acontece também nas regiões secas, só que aí o motivo é diferente. Ela vai cair por conta da falta de água. Então ela vai perder, apesar de todo o armazenamento, mas chega um momento, porque imagina você passar um local com 8 anos sem chover, 6 anos sem chover, por mais armazenamento que seja, não é? Ela vai uma hora precisar repor. Veja um camelo armazenado, mas uma hora vai precisar beber. Então ela também pode cair ou por conta da seca ou por conta do periódico climático temperado. Tranquilo? Então ele diz, ó, ou modificadas em espinhos, que é uma característica de armazenamento. Algumas espécies são nativas, aí tem aí, ó, barriguda, amburana, aroeira, umbu, barumana, maniçoba, mancambira, mandacaduro e juazeiro. São alguns exemplos, minha gente. Você não vai precisar memorizar isso, tá certo? Isso são espécies de cactáceas. São essas plantas que se adaptam a esse tipo de situação. Em biologia, a professora dá uma outra nomenclatura, né? Que são, se eu não me engano, são as leguminosas, são as que se adaptam, é um negócio assim, tá bom? Então você tem o mandacaru, você tem um tipo de planta. Aí tem algumas características, né, do bioma, você tem aí, ó, rios são intermitentes. O que são rios intermitentes? São rios temporários, ou seja, eles existem por conta da chuva. Se chover, o rio existe, se não chover, o rio vai evaporar e desaparecer, tá bom? Então você tem uma biodiversidade também de animais, tá bom? E nessa região da Caatinga, você pode encontrar áreas que são um pouco mais úmidas, que a gente chama de brejos. Mas normalmente isso é uma característica mais do agreste. Porque lembra que a Caatinga ela predomina no sertão, mas ela também pode encontrar no agreste. Então, por exemplo, em Pernambuco, a região do nosso agreste é a região do Planalto da Borborema. E o Planalto é um relevo que é relativamente alto, então você tem pontos mais altos do próprio Planalto. Essas regiões mais altas são chamadas de brejos, que tem uma umidade maior. Então são os brejos de umidade, são os brejos úmidos. Então ele pode dizer, pode vincular que você encontra caatinga também na região de brejo. Por quê? Porque você também tem caatinga na região do agreste. Tá bom assim? Mas geralmente ela é característica do sertão. Beleza, fera? Então a gente vai parando por aqui a informação desses dois biomas.